Veja bem, o tema das nossas reflexões de hoje, no Laboratório de Estudos e Estudos sobre o Corpo, Estética e Sociedade, será o corpo como fenômeno sociocultural. O LAISTES, né, esse laboratório que é coordenado por mim, está fazendo no próximo ano 10 anos. Né? É um laboratório diretamente ligado ao Departamento de Educação Física da UFPB, né? E também... Bom dia, Isabel. Do Departamento de Educação Física da UFPB. Bom dia. Vou desligar aqui o microfone. Tá, joia. E do programa de pós-graduação, né, um programa associado de pós-graduação em Educação Física, o PE-UFPB, onde a gente tem um programa de mestrado e de doutorado em Educação Física, e é isso, né? Eu começaria dizendo o seguinte: pensar o corpo como fenômeno sociocultural significa dizer que existem outras formas de pensar o corpo. Necessariamente, a gente não precisa apenas dizer que o corpo é apenas um fenômeno sociocultural. O corpo pode ser visto em outras perspectivas, em outras leituras. E, particularmente, a primeira leitura que nós podemos considerar o corpo é pensar o corpo como um organismo vivo. Essa, de uma certa forma, essa perspectiva de leitura do corpo, é a leitura que predomina do ponto de vista das ciências biológicas, e aí entra em cena a medicina, inclusive a própria educação física. Né? Em que consiste compreender o corpo como organismo vivo? Né? Consiste em pensar o corpo a partir da biologia, sobretudo. Né? Pensar o corpo, né, a partir de parâmetros, né, que é da ordem biológica. Então, o corpo seria uma espécie de organismo constituído por diferentes sistemas, né, e, sobretudo, constituído por células, né, que faz parte como um elemento fundamental do corpo, enquanto organismo vivo. Né. Então, essa é a ideia que predomina, inclusive, na educação física. Né, pensar o corpo como um organismo, constituído de células, de sistemas. E quando a gente pensa o organismo nessa perspectiva, a primeira coisa que vem à mente é buscar conhecer este corpo nessa perspectiva orgânica. Né? Então você vai estabelecer uma série de parâmetros, uma série de testes, uma série de exames para conhecer esse corpo nessa perspectiva. Né? Por exemplo, se você tem uma infecção, aí você vai ao médico, o médico solicita de você um exame para ver como é que está a contagem dos seus leucócitos, por exemplo. Né? Então, se o número de leucócitos estão elevados, vai identificar que você tem uma infecção. Né? E se você tem uma infecção, vai querer saber se essa infecção é de origem bacteriana ou de origem viral. Né? Então, quer dizer, nós estamos aqui no âmbito do corpo como um organismo. Né? Essa é a ideia de compreensão do corpo. Então, nós que, por exemplo, trabalhamos com educação física, a gente pode pensar assim, então o que a gente pode contribuir com esse organismo? A gente pode contribuir através da avaliação e da prescrição de exercícios físicos para melhorar as condições físicas desse organismo, consequentemente melhorar as suas condições de defesa. Consequentemente, melhorar as suas condições de saúde. Mas entendam aqui saúde numa perspectiva biomédica. Né? Isso é muito importante. Então, a gente vai fazer exercícios físicos. Né? Vocês viram no início o Marcelo dizendo assim, tome muita água. Né? Esse é o corpo biológico. Esse é o corpo considerado como um organismo vivo, que precisa ser cuidado. Né? Se tem uma palavra-chave para esse corpo numa perspectiva orgânica, numa perspectiva do corpo, é exatamente a questão que a gente poderia dizer de cuidar desse corpo. E uma das formas de cuidar é exatamente associado ao exercício físico, associado à alimentação. Né? A gente fala muito hoje de uma alimentação saudável, e que é extremamente difícil de fazer isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de alimentação saudável, aí você vai comer mais legumes e frutas, mas a gente não sabe a quantidade de agrotóxicos
por exemplo, que estão nesses alimentos, né? E o impacto que tem isso para o organismo. Mas quando a gente está falando tudo isso, a gente está pensando o corpo não como um fenômeno sociocultural. A gente está pensando o corpo numa perspectiva orgânica. Inclusive, essa leitura do corpo numa perspectiva orgânica, ela tenta ser universal, ela tenta ser objetiva. Então, quando eu vou pensar o corpo por meio de um conjunto de ossos, de músculos, de sistemas, eu estou pensando em qualquer corpo. É o corpo, de uma certa forma, estudado nos laboratórios de anatomia, nos laboratórios de fisiologia, estudados pelos bioquímicos. Tem uma série de disciplinas envolvidas em torno do corpo, considerado como um organismo vivo. Essa é a questão que é preciso chamar a atenção. Então, nós temos aí uma espécie de modelos de compreensão do corpo. E o primeiro modelo que eu estou apresentando é um modelo que concebe o corpo como um organismo vivo, como uma estrutura orgânica, como uma estrutura que funciona a partir de princípios orgânicos. É o corpo que quer manter-se vivo. Então, é preciso criar formas em que ele se mantenha vivo. E uma dessas formas é exatamente pensar nos exercícios físicos, na alimentação, na qualidade do sono, na diminuição de uma vida estressante, na diminuição do consumo de açúcar, por exemplo, na diminuição do consumo de sal. Então, quer dizer, tudo isso, inclusive, é uma gama de conhecimentos muito intensa e propagada em todos os campos, pelas redes sociais. Tem inúmeras pesquisas. Nós que, por exemplo, estamos centrados no CCS, se a gente pega, por exemplo, são vários cursos que funcionam no CCS, fisioterapia, nutrição, odontologia, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Todos esses cursos têm à frente essa ideia do corpo orgânico. Ela é um modelo fundamental que organiza essa perspectiva de pensar o corpo. É exatamente o corpo como estrutura orgânica. Agora, para pensar o corpo como um fenômeno social, a gente tem que incluir uma discussão aí que não está presente, que é a possibilidade de considerar o corpo como sujeito. Então, a gente traz à cena a estrutura subjetiva. Então, se a gente pega, por exemplo, as sensações, o corpo tem sensações. O corpo consegue ver, consegue tocar. Aí a gente pergunta, esse corpo que toca, esse corpo que vê, ele habita nele um sujeito? Há um eu que vê, há um eu que sente. A experiência de tocar numa panela quente, em que você sente a temperatura que está quente, que você se queima, ali é apenas uma estrutura funcional que sente a experiência de quente, ou há um sujeito que sente a experiência? Ou há uma subjetividade? Ou há um eu? Ou há uma estrutura egóica? Ou há um self? Então, aí onde é que está a questão importante. É a possibilidade de pensar não somente o corpo como uma estrutura funcional, orgânica, mas é um corpo em que habita um sujeito, em que habita uma consciência. Logo, quando eu falo desse jeito, eu tenho que, de uma certa forma, desconstruir o dualismo cartesiano. E um dos filósofos que faz um grande esforço de desconstruir o dualismo cartesiano é exatamente Maurice Merleau-Ponty. É um filósofo que eu comecei a estudar fazendo o curso de filosofia, e nesse curso eu tive acesso a estudar a fenomenologia da percepção, fiz a graduação em filosofia, fiz uma monografia, um TCC de conclusão do curso de filosofia, discutindo o problema da liberdade na filosofia de Merleau-Ponty. Depois tive a oportunidade de fazer uma dissertação de mestrado sobre o problema do corpo na filosofia de Merleau-Ponty. E, finalmente, fiz uma tese de doutorado sobre o pensamento de Merleau-Ponty em torno do conceito de percepção. Então, vejam bem, eu entrei em contato com uma outra perspectiva de compreensão do corpo.
Isso, inclusive, faz uma reviravolta na minha mente. Quer dizer, eu que fazia o curso de Educação Física, eu que estava todo voltado para uma perspectiva de compreensão do corpo, numa leitura orgânica, entrei em contato com um filósofo que questiona essa separação entre mente e corpo, que questiona essa separação entre consciência e corpo, e coloca o corpo numa perspectiva subjetiva. E aí, uma outra forma de ler o corpo agora, já não é mais o corpo como organismo, não apenas o corpo como um órgão, como um conjunto de órgãos em funcionamento, mas o corpo como sujeito. E aí Merleau-Ponty dá o nome a essa leitura de corpo próprio ou corpo vivido. Né? Observem do ponto de vista semântico. Uma coisa é falar da vida, outra coisa é falar do vivido. Quando eu falo da vida, eu tô como um pesquisador que vê de fora a vida lá funcionando. Eu estou de fora vendo o organismo em funcionamento. Mas quando eu falo do corpo vivido ou do corpo próprio, eu estou falando do meu corpo a partir das minhas percepções. Então é uma outra leitura do corpo. Agora nós não estamos falando apenas do corpo do ponto de vista orgânico. Estamos falando do corpo vivido, do corpo experienciado. Né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui Jonathan, né? Fardado com a farda do bombeiro. Né? Então, quer dizer, Jonathan, se a gente pega o corpo dele entrando no carro, né, realizando os movimentos para, por exemplo, socorrer uma vítima de um acidente, eu posso ler esse corpo numa perspectiva orgânica, simplesmente falando dos músculos que são ativados, né? Falando do sistema digestório dele. Né? Eu estou só pensando no corpo orgânico. Eu estou só pensando no corpo funcional. Mas se eu peço para ele descrever essa experiência de socorrer alguém, para que ele possa falar dessa vivência do seu corpo, vivenciando essa experiência, eu já não estou mais falando do corpo orgânico ou do corpo funcional. Eu estou falando do corpo fenomênico, do corpo percebido, do corpo que o sujeito percebe ele. Né? Então, eu estou falando do corpo próprio. Então, mas para poder pensar assim, eu tenho que desconstruir essa ideia de que de um lado tem a mente e de um lado tem o corpo. Merleau-Ponty usa uma expressão que é bastante importante, que é a ideia de mente incorporada. A mente está incorporada. Não é uma mente separada do corpo, mas é uma mente incorporada. Né? Então, quer dizer, o corpo aí é compreendido como o quê? Como uma rede de experiências perceptivas. Né? É uma outra leitura. Quer dizer, o corpo, no lugar de ser uma estrutura funcional mecânica, ele é uma rede de experiências perceptivas. Né? E essa rede de experiência perceptiva, ela pode ganhar o quê? Ela pode ganhar fala. As pessoas podem falar sobre essas experiências. As pessoas podem descrever essas experiências. Né? Então, nesse sentido, no lugar, por exemplo, de capturar um pedaço de cabelo do corpo para verificar a estrutura genética, para identificar, por exemplo, se aquele corpo tem uma tendência à obesidade, e aí preparar um programa de treinamento físico e um programa nutricional para que essas pessoas evitem entrar num quadro de obesidade, a gente vai entrar em contato com a fala desses sujeitos. É por isso que as pesquisas que consideram o corpo do ponto de vista sociocultural vai valorizar as entrevistas, para que essas pessoas falem das suas experiências, para que elas descrevam suas percepções. Né? Quer dizer, eu não vou coletar sangue. Né? Por exemplo, no nosso programa nós temos laboratórios que têm uma sala exclusiva para coletar esses materiais do corpo. Né? Coletar sangue, né? Coletar... Por exemplo, agora mesmo, estamos em plena pandemia. Né? Como é que a gente identifica que o vírus está no organismo? Né? Um teste que é feito, né? Com um cotonete que tira secreção do nariz e da boca,
esse teste, que eu esqueci o nome agora, se alguém lembrar depois pode dizer, né? Esse teste, eu escrevi aqui no chat para eu ler, né? Esse teste vai identificar, né, o SWAB, né? Mariana está dizendo SWAB, né? Ele vai identificar se o vírus, né, está alojado naquele organismo, né? Mas é interessante que antes mesmo de você fazer o teste, você pode fazer um exame clínico. E o quanto o exame clínico passa pela questão da fala. Porque a ideia de clinicar é inclinar-se para ouvir o sofrimento do outro. Então o outro vai dizer, olha, estou com febre, estou com dor de cabeça, estou com diarreia. Como a gente está num cenário de pandemia, uma hipótese é que o quê? É que possa ser o quê? Possa ser que a pessoa está contaminada com o vírus, com o coronavírus. E como é que eu faço? Eu vou verificar se esse vírus está lá no organismo. Quando eu estou produzindo esses discursos, eu estou produzindo discursos em que o corpo é um organismo. O corpo é um organismo vivo, né? Mesmo que eu esteja utilizando a fala. Agora, se eu começo a querer saber como é que essas pessoas estão enfrentando o coronavírus, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, que tipo de opinião elas têm sobre essa pandemia, né? Aí a gente pode dizer assim, mas essa pessoa que vai falar, é o corpo que está falando ou é um sujeito que usa o corpo para falar? Porque se a gente estiver pensando que a gente está entrevistando alguém que o corpo é apenas um instrumento para falar, a gente não está no cenário do pensamento de Merleau-Ponty. A gente ainda está pensando cartesianamente, né? Porque a ideia de Merleau-Ponty, esse corpo que fala, é o próprio sujeito. Não existe um sujeito separado do corpo. Não é uma consciência separada do corpo. É o próprio corpo que produz essas elaborações da fala, descrevendo suas percepções, né? Então veja bem que nós estamos num cenário que nós não estamos apenas considerando o corpo como uma estrutura funcional, orgânica, descrita por conceitos biológicos, por uma discursividade biológica, em que o discurso médico se apropria disso para pensar técnicas de cuidar desse corpo do ponto de vista biológico, né? Aqui eu posso citar como referência um psicanalista muito importante, né, que é o Winnicott, que fala, por exemplo, das primeiras da relação fundamental da mãe que cuida do bebê, né? Ele, inclusive, diz que o bebê é um pedaço de carne e ainda não tem uma consciência constituída. Quem vai ajudar a constituir essa consciência ou essa elaboração do eu vai ser exatamente o cuidador. Agora, se o cuidador cuida desse corpo somente numa perspectiva funcional, orgânica, ela não vai introduzir neste corpo a cultura. E o que é a cultura? São as nossas músicas, os nossos sentimentos, as nossas formas de falar, a nossa língua, né? Uma coisa é você dar banho no bebê mecanicamente, porque você sabe que ele precisa tomar banho, porque senão ele pode adquirir um processo de infecção ou alguma coisa dessa natureza. Outra coisa é você dar o banho no bebê cantando, contando histórias. Você está introduzindo ali elementos da cultura, onde esse corpo não é apenas funcional, não é apenas orgânico, mas ele é um corpo próprio. Ele é um corpo que se constrói nas relações humanas numa perspectiva em que ele vai se estabelecendo enquanto sujeito, enquanto consciência, né? Então, essa é a ideia de Merleau-Ponty, né? Então, quer dizer, se eu pudesse dizer, um dos pensadores que mais contribuiu para a minha formação intelectual, para a minha formação do meu pensamento, do ponto de vista do corpo, foi Maurice Merleau-Ponty. Mas não somente Merleau-Ponty, mas um outro filósofo também me ajudou muito a pensar o corpo. Ele se chama Freud, né? Freud é um pensador muito importante para compreender o corpo do ponto de vista também sociocultural. Por quê? Porque Freud ele não vai pensar o corpo numa perspectiva em que considera a consciência apenas. A consciência é importante, os atos intencionais do corpo são importantes, mas ele vai considerar a dimensão do inconsciente. E aí ele traz para a cena um outro conceito que não é, vamos dizer assim, tão explorado por Merleau-Ponty, apesar de que na fenomenologia da percepção tem um capítulo
específico, quando Merleau-Ponty vai falar da sexualidade do corpo, e nesse momento ele dialoga com Freud, né? Mas Freud vai introduzir nessa discussão do corpo a noção de libido. Né? Então, quer dizer, no lugar de... Veja que nós estamos entrando num terceiro modelo. Né? O primeiro modelo é o corpo funcional, o segundo é o corpo vivido ou próprio, e o terceiro é o corpo libidinal. É uma outra leitura do corpo. É considerar o corpo nas relações emocionais, nas relações afetivas. Ou seja, trazer à cena das relações corporais o tema do amor, o tema do afeto, o tema da libido, o tema da sexualidade. Então, esse autor é um autor muito importante para mim, porque ele abre um outro horizonte de compreensão do corpo. O corpo não é apenas uma estrutura funcional, também não é uma estrutura subjetiva, mas é uma estrutura libidinal. Ele tem uma dimensão voltada para a sexualidade, para os desejos. E é interessante porque a gente pode dizer assim, as minhas ações, elas podem ser vistas do ponto de vista biomecânico, as ações do corpo podem ser vistas do ponto de vista biomecânico, pensar o corpo como estrutura de ossos e de músculos, pode pensar também como estrutura, vamos dizer assim, sociocultural. Se a gente pega, por exemplo, o movimento da mão, se eu faço isso, eu posso explicar isso só considerando a biomecânica. Mas isso também pode significar um chau para alguém. Né? Então, esse chau, esse movimento, ele não é só biomecânico, ele é cultural. Né? Mas ele é também libidinal, porque o chau, há diferentes formas de dar chau. Né? Então, se você faz um chauzinho assim, com um olhar, né, sensual, por exemplo, você está expressando uma dimensão libidinal. Então, as relações do corpo com os outros corpos, elas não são apenas intencionais, mas elas também são de natureza libidinal. Então, Freud traz para a cena a questão dos afetos, a questão do amor, a questão do inconsciente, a questão do desejo. Isso são elementos muito importantes para pensar o corpo numa outra perspectiva. Então, nós temos o corpo funcional, o corpo vivido e o corpo libidinal. E um quarto pensador, que é extremamente importante para mim, para pensar a questão do corpo, é Foucault. Né? Porque Foucault vai trazer agora à cena não somente o corpo do ponto de vista libidinal, funcional e próprio, mas vai trazer à cena o corpo disciplinado e controlado pelas instituições em que ele está inserido. É uma outra perspectiva de compreensão do corpo. Né? É claro que a gente pode buscar uma articulação entre esses vários elementos, né? Que é a grande questão nossa hoje. Como construir um pensamento em que articule essa dimensão do corpo funcional, próprio e vivido, libidinal, e o corpo disciplinado e controlado pelas instituições. E é importante também ressaltar que quando Foucault fala do corpo controlado e disciplinado pelas instituições, ele fala também do corpo que se rebela. Né? Ele fala também de um corpo que também produz comportamentos contrários às instituições. Né? Então nós temos um corpo dócil, mas nós também temos corpos resistentes. Né? Nós, inclusive, estamos vivendo num momento em que a democracia no Brasil está bastante abalada. Inclusive, há teóricos que dizem que a democracia no Brasil nunca existiu, ela está em construção. Né? Então, nós vemos corpos obedientes e dóceis, mas também nós observamos também corpos resistentes, que resistem à opressão, que resistem à dinâmica de disciplinamento e de controle. Né? Inclusive, nós temos estudos no grupo que estudam os corpos trans. São corpos que, inclusive, rompem com os modelos hegemônicos de controle e disciplinamento do corpo. Né? Então, vejam bem como a questão do corpo ela é tão dinâmica e ela é tão complexa, né, que pode circular entre esses quatro elementos aí que eu estou falando. Né? O corpo funcional, o corpo próprio, o corpo libidinal e o corpo disciplinado, vamos dizer assim. Né? O corpo controlado. Né? E o corpo, se a gente quiser também, o corpo rebelde. Né? O corpo que se rebela, que é contrário também às instituições. Então, é nesse cenário
E o corpo pode ser visto não apenas como um organismo vivo, mas também como um fenômeno sociocultural. E como é que a gente vai estudar esse corpo como um fenômeno sociocultural? Todo estudo exige uma problematização e exige uma teoria. O que é uma teoria? Uma teoria é uma articulação de conceitos. Ou a gente se apropria das teorias que já existem, ou a gente faz um diálogo com elas e começa também a produzir outras teorias, né? Outras perspectivas teóricas, né? Ou aproximar os autores, né? Por exemplo, me lembrei agora da pesquisa de Denis, que aproximou um Dervaço com Merleau-Ponty, né? Essa é uma coisa que a gente pode fazer do ponto de vista teórico. É se apropriar de teóricos, se apropriar de diferentes perspectivas de ler o corpo, de compreender o corpo, e, a partir dos estudos, a gente ia se apropriando e produzindo a nossa própria forma de pensar, né? Então, vejam bem como é interessante pensar nessa perspectiva. E como é que a gente vai trazer esses elementos? A gente vai trazer esses elementos através das narrativas desses corpos. Esses corpos serão considerados para a gente como narradores das suas experiências de vida, que não é só isolada, mas ela se dá num contexto social, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu estou dizendo que uma das formas de se fazer é através das entrevistas. Mas não é só entrevista, a gente também pode ler documentos. A gente pode analisar documentos. Eu gosto muito da ideia da entrevista porque você possibilita ficar entre vistas, a sua vista com a vista do outro. E você, nesses olhares, estabelecer uma conversa sobre um determinado problema, sobre uma determinada questão. E aí você registra isso. Mas depois que você tem esse registro, o que você vai fazer com ele? Como é que você vai trabalhar esses registros, né? Aí você precisa analisar, né? E aí, quando a gente fala da análise desses registros, nós podemos dizer que, nesse momento, o nosso laboratório trabalha com 3 perspectivas de análise desses registros. Nós temos a análise de conteúdo, onde nós utilizamos, sobretudo, a teoria de Bardin para fazer análise de conteúdo. Essa análise de conteúdo está centralizada no conteúdo desses discursos, no conteúdo dessas falas, né? Então, é interessante registrar que vários pesquisadores do grupo, né, já utilizaram a análise de discurso, análise de conteúdo, né, fazendo a análise das informações que foram coletadas, né, que foram pesquisadas, né, no grupo, através da análise de conteúdo, né? Isso é uma coisa muito importante, onde a gente tem as unidades de registro, as unidades de contextos, as categorizações, né, as categorias analíticas, as categorias empíricas, tudo isso são usados para tentar analisar, compreender o conteúdo das falas desses corpos, né? E eu insisto a dizer, são falas narrativas do próprio corpo. Não são falas e narrativas de uma consciência, né, separada do corpo. Não, é o próprio corpo que vivencia, né? Por quê? Porque o discurso, a fala, ela é gerada pelo corpo. Ela é produzida pelo próprio corpo. Uma outra perspectiva é utilizar a questão da análise do discurso, né? Inclusive, o próprio Foucault é um importante pensador que contribuiu com a análise do discurso, né? Essa ideia de que o discurso emerge de um contexto social, né? Quer dizer, é o corpo que fala, mas esse corpo habita uma sociedade, habita uma determinada estrutura cultural. Então, quando ele fala, ele não está só dizendo o que ele pensa, o que ele considera. Ele também está falando da sociedade que ele faz parte, do lugar de onde ele está falando, né? Então, tem essa dimensão da análise do discurso, né? O que os teóricos chamam de discursividade. É não ficar só na superficialidade da fala, do conteúdo dela, mas mergulhar para entrar em contato com aquilo que não é dito, com aquilo que está invisível nos discursos. E uma forma de entrar em contato com isso é através da análise do discurso, fazendo esse mergulho profundo nas falas. E uma outra perspectiva que também está sendo trabalhada no grupo, que é a análise fenomenológica, né? Onde nós temos aí a ideia de que quando a gente está solicitando que as pessoas falem em torno da problemática que a gente está pesquisando, elas vão fazer uma descrição
fenomenológica das suas experiências. E essa descrição fenomenológica das suas experiências serão transformadas em registros que serão analisados, também numa perspectiva de categorias, né? Inclusive, algumas pessoas usaram uma teórica que chama-se bicudo, que fala de análise ideográfica e nomotética para organizar os discursos, né? Então, vejam bem, de maneira bastante sintética, nós poderíamos dizer que a compreensão do corpo ela pode ser feita através de modelos de compreensão. E eu apresentei para vocês alguns modelos hoje. O modelo do corpo funcional, que é o corpo orgânico, que é o corpo estruturado a partir de uma perspectiva de que esse corpo é um organismo em funcionamento. O modelo fenomenológico, que compreende o corpo como um corpo vivido, como um corpo próprio, em que esse corpo não é apenas uma máquina em funcionamento, mas tem uma subjetividade que habita esse corpo, que está ligada a esse corpo, que é parte desse corpo, que é integrada a este corpo, que é capaz de descrever suas vivências, suas experiências, a partir da noção de percepção, que é fundamental. A gente não somente sente que está quente, mas a gente percebe que está quente. Há uma ação subjetiva nessa experiência. Nós falamos do corpo libidinal, que é esse corpo que tem desejos, que tem prazer. O corpo não somente se alimenta, não somente tem consciência de que está se alimentando, mas ele tem prazer nesse alimento, né? E nós falamos também do corpo disciplinado, do corpo controlado, né? Que está inserido numa instituição, né? Nas prisões, nas escolas, né? Nas famílias, né? Então, Foucault vai pensar o corpo a partir dessas instituições. Como é que as relações de poder entre o corpo se estabelecem dentro dessas instituições? Então, são modelos de compreensão do corpo que a gente pode utilizar para pensar a educação física, para pensar a nutrição, para pensar os hábitos alimentares, os hábitos de atividade física, o nosso hábito de dormir, para pensar as construções dos hábitos culturais na sociedade a partir dessas leituras, né? Então, em síntese, nós poderíamos dizer que eu apresentei grandes traços, né, dessas leituras sobre o corpo, que vai cair numa perspectiva de compreender o corpo, numa perspectiva sociocultural, né? Então, eu me sinto satisfeito ao fazer essa breve síntese sobre essas possibilidades de compreensão do corpo. Agora, eu queria escutar um pouco vocês, né? Eu não sei quantos minutos eu falei exatamente, mas aí já estamos em 9h49, né? Quase perto de 10 horas, né? Então, eu queria deixar para que vocês fizessem questões, fizessem perguntas, quando a gente pudesse enriquecer esse debate sobre o corpo como fenômeno sociocultural. Sintam-se à vontade, estou aqui para escutá-los. Quem quiser abrir o microfone pode abrir e falar, e quem quiser também fazer questões no chat, pode fazer também. Por favor, fiquem à vontade. Eu só gostaria de lembrar o pessoal que essa reunião vai estar sendo gravada e vai estar sendo disponibilizada depois no YouTube, no canal do Laístese. Tá certo? Para quem for fazer a participação, pode ser tanto no microfone como no chat, como ficar mais confortável para vocês. Ok, Marcelo, muito obrigado. Isabel, você quer falar isso? Pode falar, Isabel. Não, professor. Sou eu. Não, é a Isabel da UFRN. Isabel Mendes. Ah, tá. Temos duas Isabel no grupo. Pensei que era eu. Bom dia a todos. Bom dia, Isabel. Quero parabenizar essa iniciativa, né? E abrir, assim, para quem quisesse participar, Iraquitã, é muito rico isso, essa troca. Parabenizar a sua fala. É muito importante estar trazendo esses estudos socioculturais, né? Na nossa área, na educação física. Você é de 3 áreas, mas estou falando da educação física, prevalece a questão do corpo biológico, né? Essa visão mais do corpo biológico que você falou. E eu queria, assim, para fomentar o debate,
pensar que o próprio Merleau-Ponty, e aí você tem propriedade muito mais do que eu, né, para falar, de que ele não desconsidera a questão orgânica, né? Ele não desconsidera, mas ele amplia e nos mostra esse entrelaçamento do orgânico com o sociocultural, o histórico. Então, a própria experiência do Kant, ela é biocultural, né? Tem as questões orgânicas, mas tem as questões construídas culturalmente, socialmente. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E quando você fala, e aí para trazer também mais elementos para o debate, quando você fala do corpo controlado, disciplinado, do Michel Foucault, eu penso que na terceira fase dele também, quando ele vai buscar a questão do cuidado de si, ele traz as possibilidades das escolhas do próprio corpo, né? Então, porque às vezes na educação física a leitura de Foucault fica muito nesse corpo disciplinado, né? Sem essa capacidade da resistência, de ter escolhas. Então, são 2 pontos aí para fomentar o debate. Tá bom, Iraktan? Gratidão, Isabel. Eu vou dizer Isabel Mendes para diferenciar da outra colega Isabel, que está presente também no nosso grupo, né? Isabel lá de Cabedelo e Isabel lá de Natal, né? Veja bem, você traz questões extremamente importantes, Isabel. Gratidão pela sua presença. Eu acho que são questões importantíssimas para a gente esclarecer essa fala, né? Você tem razão, né? Quer dizer, o pensamento de Merleau-Ponty é um pensamento que não desconsidera a dimensão orgânica, né? Ele não é um pensador que se volta para conceber o corpo, né, como um organismo funcional, né, e romper com essa dimensão, né, a partir da leitura do corpo próprio, né? Quer dizer, o corpo enquanto estrutura biológica também é considerado por Merleau-Ponty, né? Não há eu acho que você usou uma boa expressão, uma espécie de alargamento da compreensão, né? Não é à toa que os últimos cursos que Merleau-Ponty fez no Collège de France, né, foi sobre a natureza, né? Então, assim, ele está ligado nas questões da natureza, né? E, com certeza, essa questão que você faz também me faz lembrar de Freud, né? E, particularmente, no Mal-Estar na Civilização, né? Nós somos seres de cultura, mas também nós somos seres naturais, né? Então, quer dizer, nesse cenário de pandemia, por exemplo, né, nós temos aí um cenário em que nós estamos falando do vírus. E esse vírus é o quê? É um ente natural, não é? É um ser natural, um ser da natureza, que afeta os corpos orgânicos, funcionais, que causam problemas de infecção respiratória, por exemplo, que levam essas pessoas a ter que ir ao hospital, por exemplo. Então, todo o discurso biomédico, todo o discurso biológico, ele é importante. A gente não está desconsiderando isso. Mas, por exemplo, a gente não pode perder de vista de considerar o corpo numa perspectiva também sociocultural. Eu acho que tem um conceito que a fenomenologia usa, que eu acho que é muito importante nesse debate, que é o conceito de redução. Eu vou organizando com ele. Considerar o corpo apenas como estrutura, né, funcional é reduzi-lo ao organismo. Trazer uma perspectiva fenomenológica é o quê? É suspender essa leitura reducionista e pensar em outros aspectos. Né? Eu acho que essa questão é importante. Então, por exemplo, com a questão do vírus, a gente está falando que as pessoas devem ficar em casa, em quarentena, né? Então, quer dizer, o que vai acontecer? Isso não é só biológico.
é biopolítico. Não, Porque também esse tem. corpo, como diz Foucault, Mas ele tem está um dentro das instituições. Ele não é só bio, ele está dentro da cidade, ele está dentro da polis. Né? Então, por exemplo, a gente vê cenas que não é só do campo biológico, é do campo político. E não é à toa que muitas pessoas, nesse momento, falam não apenas de biopolítica, mas falam também de necropolítica. Por que a gente fala de necropolítica? Por quê? Porque os governos, eles devem se ocupar para promover a vida das pessoas. E se o governo não estabelece formas de promover a vida das pessoas e deixam a vida das pessoas em risco, o que ele está promovendo não é só a vida, é também a morte. Então nós estamos num cenário aí em que o corpo não é apenas um ser biológico, é um ser sociocultural, ele está inserido na sociedade, ele está num cenário cultural. Né? Por exemplo, um exemplo cultural. A forma como os orientais reagiram ao controle do Estado com relação à quarentena, né, foi diferente dos ocidentais. Os orientais, mesmo em países que não são tão rígidos como a China, mas países, por exemplo, como a Coreia do Norte, eles assimilaram de maneira mais pacífica, mais ordeira, o fato de ter que usar máscara, de ter que ficar em casa, de evitar deslocamentos. E os governos investiram muito em testes para saber onde é que as pessoas estavam contaminadas, fizeram isolamentos de bairro, de ruas. Né? Teve governos que usou drone, né, para investigar as pessoas, né? Ou seja, para controlar as pessoas, para disciplinar as pessoas. Então veja que a gente não está falando só de vida, de funcionamento orgânico, de compreender a estrutura desse vírus, de ver como é que é o processo de contaminação, de produzir vacina. A gente também fala de ordenamento político. Né? E aí você tem razão. Né? Quer dizer, a vida, ela não é só orgânica, ela é política. E você tem razão também quando você fala, por exemplo, de uma obra importantíssima da filosofia de Foucault, que é a hermenêutica do sujeito. Eu acho que é um texto muito importante para se estudar Foucault, sobretudo nessa perspectiva de considerar o sujeito. Né? Todos os filósofos contemporâneos, sobretudo aqueles... É interessante. A filosofia faz um movimento de considerar o sujeito. Esse movimento tem grandes filósofos, como Descartes, Kant, Hegel, né? Onde trabalha muito a noção de liberdade, de autonomia, de construir sua própria história, né? A noção de historicidade. Mas o que acontece? Os filósofos que sofreram o impacto da Segunda Guerra Mundial, eles estabeleceram muita desconfiança nessa racionalidade, nessa subjetividade. E passaram a produzir conhecimentos desconstruindo a noção de sujeito. Né? Foucault foi um deles, inclusive criticando a filosofia de Kant, né? Na perspectiva de que o sujeito não é livre assim para exercer sua vontade livre. O sujeito está pressionado pelas instituições onde ele vive. Mas aí o próprio Foucault reconhece que esse sujeito está integrado a uma instituição. E ele é gerado e produzido por ela. Ele também reage contra ela, ele resiste, como você falou. Né? Então a gente pode fazer estudos para identificar tanto esses elementos disciplinadores, controladores e ordenadores, e a obra de Foucault mais importante para pensar sobre isso é exatamente Vigiar e Punir. Se vocês forem ler Vigiar e Punir, vocês vão entrar em contato com esse universo aí, do controle, do disciplinamento. Mas se vocês leem, por exemplo, a hermenêutica do sujeito, vocês vão ver que as práticas de cuidar de si, elas não passam só pelo disciplinamento institucional, ela passa também pelo prazer do sujeito. Ela passa também por outras perspectivas que diz respeito ao próprio sujeito como organismo, mas também como um sujeito capaz de estabelecer escolhas, de estabelecer contraposições, contrapontos. Né? Então, eu acho que você traz uma questão muito importante. Então, quando a gente está estudando o corpo, no cenário contemporâneo, a gente deve considerar essas perspectivas, né? De que a gente é um ser natural, porque nós estamos submetidos, por exemplo, a ser contaminado por esse vírus,
mas nós somos seres sociais e culturais, porque a forma como as relações de poder vai se dando na sociedade, ela não é só meramente natural, né? Ela é construída socialmente. É claro que, por exemplo, se a gente toma Freud como referência, a gente pega, por exemplo, Totem e Tabu, ou quando Freud fala da primeira horda, né, essa horda primeva, ele traz uma questão natural, né? Porque Freud é interessante, ele tem um pé na biologia e um pé na cultura, um pé na natureza e um pé na cultura, um pé na psicanálise e um pé na biologia, o tempo todo ele está pensando assim, né? Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que a gente não pode desprezar o orgânico. Quando a gente diz assim, olha, é preciso tomar água, hidratar o corpo, a gente está pensando no corpo funcional, né? Mas se a gente disser assim, essa água que você está bebendo, qual é a qualidade dela? Ela é tratada? Né? As pessoas têm acesso a uma água tratada, uma água potável? Né? As pessoas bebem a água do plástico, engarrafados? Qual é o contato do plástico com essa água? As razões ecológicas, veja que você já está saindo do campo meramente biológico, funcional, você já está entrando no universo sociocultural. Né? Então você não pode reduzir, usando a expressão da fenomenologia, reduzir o corpo a uma estrutura orgânica, funcional, mecânica. Você tem que extrapolar isso, fazer uma leitura que alargue isso, pensar o corpo também como sujeito, pensar o corpo como que busca prazer, pensar o corpo que está inserido numa estrutura social. Isso é muito importante, essas questões que você levanta, Isabel. Gratidão pelas suas considerações, muito importante. Não sei se alguém quer fazer outras perguntas. Eu estou aqui. Também eu não acompanhei o chat. Né? Não sei se algumas pessoas fizeram questões no chat, que eu fiquei concentrado aqui em falar sobre a intervenção de Isabel Mendes e não olhei para o chat. Mas eu estou aqui disposto a conversar mais ainda com vocês sobre a temática. Oi, Adriana, fala. Posso fazer duas perguntas? Deixa eu ver. Ai, não acredito. Mas Sim, eu tinha escrito ela e perdi aqui. Mas acho que eu consigo elaborar. Eram duas, na verdade. Eu acho que eu consigo elaborar falando. Eu tinha escrito e eu vou botar no chat, mas como ninguém... Sim. Aí eu entrei aqui, eu pensei. Queria que você desenvolvesse um pouco mais a noção de análise na fenomenologia, né, em Merleau-Ponty, da ideia de corpo próprio como ideia de horizonte, ou horizonte, claro, estou chamando a hermenêutica de alguma maneira, mas horizonte no sentido de corpo situado, da ideia de ser no mundo, né? E em que medida isso se diferencia das análises de Foucault, porque, num certo sentido, né, Foucault também está analisando, digamos, um ser no mundo, mas isso era uma, né? Não sei se eu posso falar isso, uma espécie de relacionamento hermenêutico aí, entre, né, olhando para um, olhando para outro, em que sentido? Sim. E o outro ambiente, outro lugar também, achei bem interessante como você apresenta, né, análise de conteúdo, análise de discurso, uma espécie de análise fenomenológica. E aí eu queria que você desenvolvesse talvez um pouco mais essa ideia, né? O que significa centrar no conteúdo, né? E estabelecer, digamos, né, relações ou estabelecer relações categoriais ou apresentar um conteúdo, né, do ponto de vista de... Não sei se a gente pode falar estrutura, se a gente encontra ali são as estruturas do conteúdo, eu não sei muito bem como falar disso, mas que você desenvolvesse um pouco. Isso, né, qual é a diferença disso para eu analisar um discurso, né, e disso para ainda eu analisar, aí também vou talvez me arriscar, também não sei se posso falar isso, de eu analisar fenômenos... o relógio. De eu analisar... eu penso, né, nas análises fenomenológicas, que você desenvolveu também um pouco mais, essa ideia de analisar sentidos, né?
sentidos na produção do fenômeno, né? Essa ideia de que é um corpo próprio, né? Um sujeito que fala, mas ao falar ele está, né? Me parece, ele está produzindo sentidos, né? E produzindo fenômenos. Que você talvez tentar desenvolver um pouco mais. O que significa, né? Analisar conteúdo, analisar discurso e talvez analisar essa ideia de sentido, né? Não sei. Era isso. Adriana, excelente suas observações, né? Vou tentar comentar aqui um pouco. Ficou claríssimo, para mim está ótimo. Obrigada. Veja bem, você levanta a questão de pensar o corpo próprio, né, numa perspectiva de horizonte, de situar-se, né, e particularmente situar-se no mundo. Né? Se a gente pega as primeiras palavras da fenomenologia da percepção, onde Merleau-Ponty escreve um prefácio, esse prefácio, inclusive, ele é denominado de prefácio, mas a rigor ele não é um prefácio, ele é um pós-fácio. Porque Merleau-Ponty fez 2 teses de doutorado. Ele fez uma tese de doutorado primeira, que se chama A Estrutura do Comportamento, onde ele discute o problema do comportamento a partir da psicologia do behaviorismo e da Gestalt, né, para tentar acrescentar a essa discussão uma leitura fenomenológica. E ele faz uma segunda tese, que se chama Tese do Estado. É uma tese que não é somente reconhecida e ordenada por uma instituição universitária, mas ela é também reconhecida pelo Estado, pelo governo francês. E aí, nessa obra, que é a Fenomenologia da Percepção, ele faz a defesa de tese e houve muitos questionamentos sobre a tese dele, né? Até porque ele traz uma inovação no campo da filosofia. Se vocês forem ler a obra A Fenomenologia da Percepção, vocês vão ver, mas, poxa vida, isso é um livro de filosofia mesmo, né? A gente vai ver Merleau-Ponty dialogando com filósofos como Heidegger, como Husserl, mas ele também traz Freud, traz outros pensadores, né? Inclusive traz coisas da psicologia e outro cenário, né? E lá ele diz assim, toda a fenomenologia é um esforço de compreender a essência, né? A essência das coisas. Mas aí ele diz, mas toda a essência deve ser recolocada na existência. Então ele traz a noção de existência. Então, o que está em jogo aí nessa noção de existência, de existir? Né? É exatamente a perspectiva de que a essência ela é uma elaboração de natureza meramente conceitual, metafísica, de trazer a ideia. Mas se essas ideias, se esses conceitos não estão naquilo que se chama no mundo da vida, no cotidiano, ela perde o sentido. Então, por isso que Merleau-Ponty vai dizer que o corpo não somente se localiza no espaço. Porque se a gente pensar no corpo se localizando no espaço, a gente está no campo do corpo, não somente biológico, mas o corpo, inclusive, físico. Porque o nosso corpo também se localiza no espaço. O nosso corpo pode estar situado em tal lugar. Esse espaço, Merleau-Ponty vai chamar de geográfico. É o espaço geográfico. Mas esse espaço geográfico não diz tudo do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele não se situa só como uma coisa física situada no espaço. Ele é um corpo que se situa no mundo, como ele diz. E o que é esse mundo? É o mundo da existência. É o mundo para fazer existir. É interessante, eu escutando uma pessoa que disse assim, eu estava tão desejosa de ser notada na minha casa que eu decidi deixar a geladeira aberta durante a noite para que no outro dia alguém perguntasse quem abriu essa geladeira? Né? E eu talvez dizer, fui eu. Então eu causei toda uma confusão e fui notado. Né? Aí você diz assim, e esse corpo? Cadê o corpo biológico aí? Né? É claro que tem um corpo biológico, um corpo que se alimentou, que abriu a geladeira, sei lá, para pegar uma maçã, né? É um corpo que foi lá beber água, né? Mas ele é um corpo também próprio, é um corpo que percebe o que está acontecendo em seu entorno, em seu ambiente, em seus vínculos com as pessoas, né? É um corpo que precisa ser reconhecido pelas pessoas da casa, que usou uma estratégia revolucionária, deixar a geladeira aberta, né? Então vejam bem como é interessante isso, né? Então vocês percebem que
uma atitude do corpo, né? que transcende a dimensão meramente fisiológica, meramente biológica. É um corpo que se posiciona no mundo, né? É um corpo que encontra o seu lugar, que quer encontrar o seu lugar, que quer existir, né? Inclusive, o próprio Freud diz assim, quando o corpo adoece, o adoecimento é uma forma de existir, né? Quer dizer, você pensar que vomitar, por exemplo, não é só uma experiência orgânica, é uma forma também de existir, né? É uma forma de aparecer, de se manifestar para o mundo, né? E Merleau-Ponty vai usar no seu texto o tempo todo a noção de mundo. A noção de mundo. O que é esse mundo? É o mundo da existência. É o mundo de se fazer existir. É o mundo da vida. É o mundo daquilo que Husserl chama de Lebenswelt. É o mundo da vida. Não é só a vida do ponto de vista biológico. Então, Merleau-Ponty vai dizer que o nosso corpo ele ocupa o espaço geográfico, mas ele ocupa um espaço situacional, onde ele se situa no mundo. Ele se situa como formas de existir, como estilos de viver, né? Então, isso está muito associado a essa ideia, né? Por exemplo, quando Foucault fala nas suas reflexões, né? Quando ele diz, por exemplo, a coragem de dizer a verdade, por exemplo. A verdade, a gente pode dizer assim, a verdade não é uma produção mecânica, né? A verdade é uma produção que você elabora. E quando você está elaborando esta verdade, quando você está produzindo esta verdade, e você diz isso para alguém, né? Você fala, expressa, você está se posicionando no mundo, né? Agora, o que acontece entre Merleau-Ponty e Foucault? É que Merleau-Ponty não vai usar a expressão mundo. Ele não vai usar a expressão mundo porque a expressão mundo está muito ligada a um pensamento da existência, de modos de existir. Ele vai optar por usar instituições. Quer dizer, Foucault é um pensador influenciado pela filosofia de Merleau-Ponty, na medida em que ele considera o corpo como uma temática de pesquisa, só que no lugar de ele colocar esse corpo situado na existência, ele vai colocar o corpo situado nas instituições. No lugar de ele falar de mundo, ele vai falar do corpo nas prisões, por exemplo. Ou, se vocês quiserem, o corpo nas academias. Como é que o corpo se apresenta nas academias? Eu posso estudar detalhadamente, descrever minuciosamente, através dos documentos que orientam os profissionais para atuarem lá, através, por exemplo, o fato de você ter numa academia uma máquina de biopedância para saber quais são as suas condições de saúde e, a partir dessa máquina de biopedância, estabelecer uma avaliação e pegar um profissional de educação física para adequar você aos dados considerados saudáveis daquela máquina, isso é um campo de pesquisa fantástico para a educação física. É claro que a maioria dos profissionais de educação física vão se ocupar em quê? Vão se ocupar em preparar programas de treinamento, pegar esses resultados da máquina que vai trazer esses dados biológicos, propor um programa de treinamento para melhorar essas condições. Por exemplo, se você tem uma alta quantidade de tecido adiposo no corpo, aí você vai preparar um programa de treinamento para isso cair, né? Porque aí você vai dizer, porque a gordura... Ou seja, você está usando uma série de discursos que é de natureza biológica, de natureza biomédica, né? E aí você não se dá conta que por trás desse discurso biomédico, biológico, está estabelecendo controle sobre o corpo. Está disciplinando o corpo, né? Quer dizer, é claro que os profissionais de educação física, eles vão dizer assim, mas espera aí, então quer dizer que eu trabalho contribuindo para controlar os corpos e para disciplinar os corpos? Sim, segundo Foucault, é isso mesmo. Você está contribuindo com a sociedade para que os corpos sejam controlados, disciplinados, né? É isso que você... Agora, é claro que quando Foucault diz isso, ele também vai pensar que esses corpos também podem romper com as estruturas
com essas estruturas dominantes e propor outros estilos de vida, outras formas de viver. Por exemplo, nós temos o nosso projeto de extensão, onde a gente trabalha matrizes do corpo. Qual é a ideia de matrizes do corpo? A ideia de matrizes do corpo é que o corpo ele é dinâmico, ele é complexo, tem várias formas de existir, né? Então, eu fiquei surpreso, por exemplo, quando eu fui em Cabedelo e eu passei no Mar do Macaco, e eu vi, assim, inúmeros surfistas surfando em plena pandemia, né? Aí a gente disse, mas esses corpos que estão lá, eles não estão sabendo, né, que estamos em pandemia? Por que a Prefeitura de Cabedelo suspendeu, né, o isolamento social e permitiu que as pessoas saíssem e fossem à praia, né? Então, vejam bem, eu já não estou mais no campo simplesmente de preparar programas de treinamento. Eu não estou apenas no campo de prescrever exercícios, de fazer avaliação. Eu já estou no outro campo, eu estou querendo compreender como é que esses corpos se relacionam a partir de estruturas de poder no campo social, né? Então, isso é um viés de pesquisa, isso é uma perspectiva de pesquisa. Agora, eu não quero dizer que a partir de hoje todos os pesquisadores vão fazer estudos socioculturais em educação física. Não é isso. Até porque, se eu disser isso, a gente está desconstruindo uma ideia fundamental, que é a ideia de universidade. E, sobretudo, universidade pública. A universidade pública ela tem um papel muito importante, porque ela é um campo de investigação onde os professores se sentem à vontade e livres para pesquisar. Numa sociedade em que os pesquisadores não têm investimento e não têm liberdade de investigação, é uma sociedade em que não prioriza as instâncias democráticas, em que não prioriza as relações entre os pesquisadores que possam pesquisar de maneira livre. E a universidade é esse espaço que abriga essas diferentes visões de mundo, essas diferentes visões de pesquisa. Então, eu acho que o nosso programa, por exemplo, o Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física, o PE-UFPB, ele é muito rico por conta disso. Porque nós temos pesquisadores fazendo pesquisas de base com ratos, por exemplo, né? Onde você aplica doses de exercício no rato, né? E vai ver como é que aquilo reage do ponto de vista do consumo de açúcar, né? Da questão dos diabéticos, mas você tem também pessoas pesquisando, por exemplo, danças litúrgicas, né? Como é que a dança também se faz nos espaços das igrejas, né? Como é que os profissionais de educação física trabalham com essa dança? Então, você veja bem como isso é rico ter um programa nessa perspectiva, né? É onde tem pessoas que pesquisam o sono, por exemplo, o impacto do sono na qualidade de vida das pessoas e a relação exercício físico e qualidade do sono, né? Eu acho que são pesquisas importantes. Agora, se a gente não tiver um espaço que abrigue todas essas dimensões de pesquisa, a gente está fadado a não considerar diferentes modos de ver o mundo, diferentes visões de pesquisa, né? Então, eu acho que é muito importante isso. E com relação à questão da diferença, né, do ponto de vista fenomenológico, é considerar o corpo como produtor de sentido, isso é muito importante, né? Porque, assim, quando o corpo fala, ele está expressando um sentido da sua vida. Ele está elaborando sentidos. Então, quer dizer, a fenomenologia vai se preocupar não com o conteúdo do discurso, né? Não com o que está invisível no discurso, mas vai se ocupar com o sentido que aquele sujeito está atribuindo àquela problemática que a gente está pesquisando, né? Então, esse sentido, né, por exemplo, Ana, que fez a pesquisa recente sobre danças na academia e contou com uma colaboração intensa da professora Adriana orientando a pesquisa, a gente viu o quê? A gente viu que aqueles sujeitos que estavam sendo entrevistados, eles estavam apresentando um sentido que ele estava doando sobre a presença da dança nas academias. E o que o pesquisador vai fazer com isso? Ele não vai só registrar esse sentido. Ele não vai só transcrever esse sentido, que inclusive aparece por meio da linguagem. Ele vai construir um entendimento. Ele vai construir um pensamento. Ele precisa categorizar, ele precisa transformar isso em conceitos. E isso exige da gente uma formação muito mais intensa. A gente precisa ver muito filme, a gente precisa ler muita literatura, a gente precisa conversar muito com as pessoas, a gente precisa entrar no universo mental do pensamento das pessoas, aquilo que eles entendem, aquilo que eles compreendem, as interpretações que eles fazem do mundo.
Isso é uma forma de se formar como um pesquisador sociocultural. Nós não podemos ficar só nos nossos laboratórios, né? Nós precisamos sair para a vida, conversar com as pessoas, né? Ver o que as pessoas pensam, suas ideias, seus pensamentos políticos, né? A gente está o tempo todo em atividade. Nós somos buscar um caminho de pensamento, de reflexão, de elaborações. Então, quer dizer, quando o fenomenólogo está pesquisando numa perspectiva fenomenológica e está entrevistando um sujeito, ele está diante de um corpo que vai apresentar para ele sentidos que ele construiu. E é claro que a gente pode articular tanto a análise de conteúdo como a análise do discurso com a fenomenologia e entender que a análise do discurso nos ajuda muito a dizer que esse sentido que esse sujeito está atribuindo, que ele está produzindo, ele é fruto das relações sociais que ele está vinculado. E não é à toa que Merleau-Ponty transita da noção de corpo para a intercorporeidade e depois para a noção de carne. Porque esse corpo vai estar sempre em relação com o outro. Então, o sentido que eu dou ao mundo que eu vivo, ele não é produzido só por mim. Ele é produzido na minha relação com os outros. Né? Tem uma dimensão que ele chama de intercorporal, que vai levar ao conceito de carne. Talvez a gente possa, numa outra ocasião, fazer uma exposição só sobre o conceito de carne. Né? Como é que Merleau-Ponty passa do conceito de corpo para o conceito de carne? Como é que é feita essa transição? Né? Que é a última fase da sua filosofia, que infelizmente ele não conseguiu, vamos dizer assim, concluir o seu raciocínio, porque ele morreu antes. Né? Merleau-Ponty morreu preparando a sua aula para o dia seguinte. Ele ia ministrar a aula no Collège de France e tem uma parada cardíaca e morre, né? Praticamente em cima dos livros, preparando a aula para o dia seguinte. Né? Então, quer dizer, o livro, O Visível e Invisível, que é estruturado por Claude Lefort, né, que foi aluno dele, é um livro que ele estava escrevendo, ele não concluiu o livro. Né? Então, mas vocês vejam bem como a noção de visível e invisível, por exemplo, está presente na ideia da análise do discurso. Né? Quer dizer, o discurso é aquilo que é dito, mas por trás tem um não dito, tem um invisível. Né? Então, tem uma dimensão que está escondida. Né? É como se Freud também estivesse dizendo, olha, as pessoas falam usando a sua consciência, mas por trás tem o inconsciente. Né? Quer dizer, tem o seu desejo, tem aquilo que não é dito, aquilo que não é falado. Né? Então, vejam bem que a própria noção de visível e invisível, que Merleau-Ponty fala lá no seu texto, pode também ajudar a própria compreensão da análise do discurso. Quer dizer, o discurso é como se a leitura da análise de conteúdo ficasse no conteúdo da fala. Né? Mas aquele que vai analisar o discurso, ele não quer só o conteúdo da fala. Ele quer saber o que está por trás, o que não é dito, o que não foi discursado. Né? E aí ele vai entrar em contato com a sociedade em que esse sujeito vive. Veja como é mais difícil pesquisar com análise de discurso. Porque eu vou estar preocupado, essa pessoa que está falando, ou esse corpo que está falando, aonde ele mora? Né? Porque se eu for fazer uma pergunta para as pessoas, por exemplo, olha, há uma prescrição que as pessoas devem beber muita água. Você concorda com isso? Aí a pessoa vai dizer, concordo. Tem que tomar muita água, beber muita água. Mas se essa pessoa que está falando, por exemplo, é da comunidade do Coque, lá em Recife, ele vai produzir uma fala diferente de alguém que mora em Boa Viagem, por exemplo. E aqueles que fazem análise de discurso vai prestar atenção nisso. Né? Ele vai levar isso em consideração. Vai levar as condições socioeconômicas, sociais, daquele que está falando, daquele que está produzindo o discurso. Porque o sentido que ele está produzindo não é somente dele, é da sociedade em que ele está inserido. Né? Então, eu acho muito importante essa sua observação, Adriana. E a gente vai aprendendo junto. Né? Eu estou aqui para colaborar, para ajudar e para dizer que aprendo também com todos vocês. E a gente forma uma comunidade de pesquisadores. Né? Muito bacana isso. Obrigada, alguém tem mais? Professor. Muito obrigada. De nada, Adriana. Quem quer falar? Bom dia, estão me ouvindo? Ah, já estão falando. Olha, tem duas pessoas, José Farias e Pode Isabel. falar, José. Um dos dois. Pode falar, falar. José. Tá, obrigado, por ceder a fala. Eu tenho duas perguntas. Quais os limites do corpo orgânico e do corpo vivido para Merleau-Ponty, no sentido de até onde ele desenvolveu pesquisa
sobre o corpo, integrando o corpo orgânico e o corpo vivido? Essa é uma pergunta. E a outra é se ele discursou sobre o corpo estudado pela ciência, indo além do sentir natural do visível, no sentido do visível a olho nu, como, por exemplo, o corpo estudado através de medidas bioquímicas. No caso particular do estudar o corpo através de medidas bioquímicas, a gente também tem que lembrar que o tempo em que Merleau-Ponty viveu. Né? Merleau-Ponty morreu na década de 60. Então, quantas pesquisas do ponto de vista biológico, do ponto de vista biomédico, do ponto de vista tecnológico, foram feitas, né? Com certeza, Merleau-Ponty, se ele tivesse vivo, ele estaria estudando a questão do uso de próteses no corpo, né? A questão de conhecimentos bioquímicos sobre o corpo, né? Tudo isso seria pesquisado por ele. Você tem razão. Agora sim, o que ele falou do corpo foi em função lá do seu tempo, né? Por exemplo, uma coisa que ele explorou muito na fenomenologia da percepção foi a noção de membro fantasma. O que é um membro fantasma? Por quê? Porque ele viveu o seu tempo. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Muitas pessoas entraram em contato com minas e perderam braços, pernas. Né? Então, quer dizer, o que acontece com uma pessoa que perde o braço, por exemplo, numa explosão de uma granada? Né? Merleau-Ponty começou a investigar isso, porque as pessoas ainda sentiam dores no braço que não tem mais. Mas como é que sente dores aí? É uma questão interessante, né? Quer dizer, como é que eu sinto dor numa perna que a rigor não existe mais, né? E ele vai a fundo, ele vai estudar, por exemplo, será que essa dor que é sentida, será que essa experiência que é vivida, será que sentir isso é proveniente de uma atividade mental? Porque esse órgão ainda está, do ponto de vista psíquico, estruturado na mente? Ou isso é um problema neurológico, porque nas extremidades das inervações ainda está ativado? Mas aí o que ele faz? Ele transita essa discussão para o campo existencial. Aí ele vai dizer, antes de eu ser um eu penso, como pensava Descartes, e aí vai a sua primeira questão, né? Eu sou um eu posso. Olha que coisa interessante. Antes de ser um eu penso, eu sou um eu posso. E esse eu posso é o eu do corpo. Né? Então, se ele sempre podia chutar a bola, porque ele tinha pé, de repente o pé não existe mais, mas esse esquema corporal de poder chutar a bola ainda está presente no corpo. Então, ele vive como se, então tem uma dimensão, inclusive, virtual. Né? Ele vive como se pudesse chutar a bola. É por isso que ele ainda sente esse pé, é por isso que ele ainda sente dor nesse pé. Né? Aí ele vai fazer uma leitura existencial, porque ele vai dizer que a minha forma de se posicionar no mundo, de existir no mundo, de se situar no mundo, é em função do esquema corporal que eu tenho. E se uma parte deste corpo é perdida, eu ainda funciono como se ele existisse. Eu ainda ajo como se ele existisse. Então eu vou passando pela casa mesmo sem ter um pé. De repente eu vejo a bola, eu sinto a vontade de chutar, como se o pé ainda existisse. Né? Então esse hábito ainda está presente no corpo. Ele vai dizer lá na fenomenologia da percepção. Agora, quais são os limites? É uma pergunta interessante, os limites do corpo, né, do ponto de vista natural e do corpo próprio. Isso é uma pergunta muito típica do campo da performance do corpo. E a educação física pode estudar muito isso. Né? Porque aí você tem uma tensão entre o desejo de ir além dos limites do corpo, isso acontece muito na experiência esportiva, né? E as limitações naturais do corpo. Né? O que a gente faz enquanto educação física? A gente quer romper essas barreiras do natural. Por exemplo, a gente produziu sapatilhas específicas para correr mais rápido. A gente produziu procedimentos dietéticos para correr mais rápido. Né? Então, vejam bem, a gente produziu roupas para correr mais rápido. Né? Então, quer dizer, a gente está o quê? A gente está introduzindo um elemento da cultura para sobrepor a natureza. Mas, de qualquer forma, vai ter a dimensão natural presente. Nós não temos como escapar da natureza, nós somos seres da natureza. Mas nós transcendemos a natureza. E uma forma fundamental de transcender a natureza é pela cultura.
A cultura é essa experiência que nos leva para além da natureza, né? E talvez o máximo dessa experiência de transcendência seja exatamente a experiência religiosa, né? A experiência de natureza espiritual, que ela vai se dar, sobretudo, com relação à questão da morte, né? Quer dizer, por exemplo, acreditar que o nosso corpo terá uma vida eterna, uma vida que transcende esse biológico, é em busca de uma transcendência, né? E, ao mesmo tempo, quando você diz assim, as pessoas têm que ser melhor aqui nessa terra, não é no outro lugar. Você faz toda uma prática de ascese, de cuidar de si, de melhorar os seus hábitos higiênicos, hábitos alimentares, para poder ser uma pessoa melhor, uma pessoa moralmente melhor. Esse movimento de ascese, né? Por exemplo, muito realizado pelos budistas, por exemplo. Os budistas têm essa leitura. Quer dizer, ser uma pessoa melhor passa pelo corpo. É preciso fazer exercícios de respiração, porque quando eu estou com uma dor de cabeça, a minha dor de cabeça não é só corporal, ela é mental também, né? Então, se eu faço um exercício respiratório, se eu toco em determinados pontos do corpo, eu vou melhorar aquilo. Do mesmo jeito também, se eu estou angustiado, né, se eu estou inquieto, que é uma coisa mais do campo psíquico, se eu faço um exercício respiratório, eu também vou melhorar. Então, essas conexões estão presentes, né? Então, quer dizer, parece-me que o limite do corpo, né, tem uma dimensão subjetiva, cada um vai... E essa dimensão subjetiva ela pode ir para além e, inclusive, pensar a questão da morte, né? Eu acho que Freud pode nos ajudar muito sobre essa questão em seu texto além do princípio do prazer, onde ele introduz a noção de pulsão de morte, né? Quer dizer, aqueles atletas que vão além do limite do corpo e chegam até a morrer numa determinada competição, numa determinada prova, né, esportiva, ele pode estar fazendo, interferir nele, né, uma dimensão que Freud chama da pulsão de morte. Ele não está respeitando a devida limitação do corpo. Então, você veja bem que nós estamos aí numa dimensão onde a gente traz uma discussão que é de natureza filosófica, metapsicológica, como diz Freud, para explicar essa situação, né? A gente não traz nenhum elemento orgânico, né? Nenhum elemento biológico, né? A gente não tem uma máquina para dizer assim, olha, se você passar daqui, né, você vai morrer, né? E aí a gente não tem isso, mas o próprio sujeito sente os limites do seu corpo, mas ele quer ir mais longe, porque ele sente prazer de ganhar uma competição, prazer de colocar o seu corpo em risco, né? E aí, quem sabe, se ele não estaria se não estaria presente nesse corpo aquilo que Freud chama de pulsão de morte. Aí a gente está se apropriando de um outro conceito, de uma outra perspectiva de compreensão, né? Eu venho, inclusive, estimulando algumas pessoas a fazer isso, a fazer estudos sobre a noção da pulsão de morte na atividade física e na prática esportiva, né? Tem até uma pessoa lá de Natal que parece que vem fazendo isso, né? Ela fez isso na especialização de psicanálise do EPS, com as pessoas que fazem prática de atividade física na academia, né? E ela parece que retomou isso no curso de mestrado, né? Que é essa coisa da compulsão por atividade física, né? Que a gente também chama, às vezes, de vigorexia, né? As pessoas que fazem atividade física de maneira excessiva. Em que medida essa prática excessiva de atividade física ela está a serviço apenas da pulsão de vida, mas se ela também não está a serviço da pulsão de morte? Ou se a gente não quiser usar o conceito freudiano, em que medida essas atividades estão extrapolando os limites orgânicos e levando à morte, né? É claro que morrer, todos nós vamos morrer, todos nós passaremos pela morte, né? Mas a gente pode antecipar quando a gente deixa fluir, né? Fluir a opção de morte, né? Bom, não sei se eu expliquei, José, ou se eu trouxe mais perturbação para a sua mente, mas é o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Muito obrigado. De nada, José. Isabel? Eu? Professor? Sim. Oi. Isabel. Isabel? Pamela, deixa Isabel Oi. primeiro falar. Eu não sei se ela está ainda presente. Alguém tem como verificar? Deixa eu ver aqui se ela está presente. Porque se ela não estiver presente, você fala e depois, quando ela entrar novamente, ela fala. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar.
Parece-me que ela não está mais, não é isso? Pelo menos não estou achando ela aqui nos presentes. Então, eu vou sugerir, Pamela, que você fale e depois, quando Isabel voltar, aí ela faz a sua questão, tá certo? Por favor, Pamela. A sua fala está cortando. Então, como foi fica a questão presente? Pamela, a gente não está compreendendo o que você está falando, está cortando. Está ouvindo? Agora está. Pronto. Como Foucault explica a questão do corpo resistente, como, por exemplo, transgênero, ou até mesmo toda a diversidade de gênero existente, e que diretamente contrariam a disciplina sociocultural pedrada na sociedade. Eu tive dificuldade de compreender toda a sua pergunta por conta da qualidade do som, né? Mas eu acho que é uma questão... Está ouvindo agora? Agora está perfeito. Pronto. Então, como é que Foucault ele explica essa questão do corpo resistente, como os transgêneros, com toda a diversidade que o gênero existente e que diretamente contrariam a disciplina sociocultural impetrada na sociedade. Certo. Ok, Pamela. Isabel, Sim, você voltou. Diga, desculpa, pode falar. Sim, e eu fiz algumas pesquisas sobre a questão do corpo e eu vi que tem alguns trabalhos, né? O senhor tem um artigo que fala sobre a questão das 5 peles. Eu até achava que o senhor ia falar sobre essa questão das 5 peles. E eu fiquei muito em dúvida. Se o senhor tiver um tempinho para falar um pouco sobre essa questão do corpo e dos trabalhos relacionados à teoria das 5 peles. Obrigada. Ok, Pamela. Eu não sei se Denis ainda está presente na reunião. Denis, você está aí, Denis? Tô sim, tô presente. Pronto, então eu vou lhe passar a palavra daqui a pouco para você falar sobre as 5 peles. Você que é o doutor das 5 peles, tá certo? Tá bom, tá bom. Denis, Pamela, fez uma pesquisa de doutorado sobre as 5 peles, né? Então ele conhece bem, foi ele que trouxe um Dervassen para o grupo, né? Então ele é que é o especialista nisso, ele pode falar um pouco sobre isso, tá certo? Eu queria que Isabel falasse, aí eu já respondia junto a de Pamela e de Isabel. Por favor, Isabel. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Bom Professor, dia. o que eu estava refletindo aqui é sobre essa questão, né, da gente pensar o corpo além do biológico, na área profissional, digo. Claro que em tudo na nossa vida, mas trazer essa questão da humanidade, da humanização para o nosso trabalho, como professor de educação física, tanto na área escolar, como também na área de treinamento. Porque muitas vezes a gente analisa o aluno, por exemplo, o aluno que está desmotivado a fazer atividade física. Você fica, esse aluno não quer nada com a vida, não. Mas, às vezes, aquele aluno está tendo ali uma questão de desmotivação por não estar perdendo peso rápido, por vários outros motivos. Então, a gente também tem que entender essa questão de olhar a pessoa além do corpo ali, do que a gente quer que ela faça. A mesma coisa é o aluno da sala de aula. Às vezes a gente fica, esse aluno não faz as atividades, esse aluno não quer saber de nada, ele conversa demais, ele não presta atenção na aula, ele chega toda hora atrasado. Mas a gente não sabe o que se passa também, né, no contexto social dele, da família. Então, é importante a gente olhar para as pessoas na nossa profissão também com esse olhar de humanização, de ver a pessoa além do corpo, mas saber que ela tem também as relações sociais dela, que elas podem estar passando por algum motivo que está desmotivando elas também naquela área ali, no trabalho, nos estudos e em outras coisas. Era só Ok, isso. Isabel. Obrigado, Isabel. Eu queria propor que, depois que eu comentasse essas questões que foram faladas, aí eu passaria a palavra para Denis, para ele falar um pouco sobre a questão das 5 peles, e eu queria que Nilmara e Juliane falassem rapidamente sobre a live de hoje à noite. Elas comentassem um pouco, aí hoje às 19h30, nós teremos a primeira live do nosso laboratório, que será falar sobre pesquisas, né, sobre o envelhecimento lá no sertão, né? Então, eu queria que elas falassem um pouco sobre essa live de hoje à noite. Tá ok, Nilmara e Juliane?
Ok, professor. Lembrando também que Beleza. ainda tem as questões do chat, viu, professor? Eita, qualquer coisa a gente retoma isso na próxima quinta-feira. Muito bem, veja bem. Pamela levanta uma questão que é sobre o problema da transexualidade, do transgênero, né? Foucault escreve uma obra em 4 volumes, né? Chama-se História da Sexualidade, né? É um conjunto de textos onde ele faz uma leitura histórica da sexualidade, né? Vocês vejam bem como é interessante. O fato de fazer uma leitura histórica da sexualidade já diz qual é a perspectiva de pensamento de Foucault. Foucault é muito influenciado por essa noção de historicidade, né? E é claro que essa noção de historicidade ela não está presente no século XX e XXI, ela é antes. Ela já aparece no século XVIII e XIX, sobretudo no século XIX e no século XX, né? E é claro que nesse texto ele não vai falar especificamente da questão do transgênero. A questão do transgênero é uma questão muito, muito presente no mundo contemporâneo, né? Então, ele não fala diretamente sobre isso, mas ele vai falar que a questão da sexualidade ela é uma questão que não é apenas biológica, aí a ideia de um rompimento com a noção do corpo meramente biológico. A sexualidade não é uma prática meramente responsável pela continuidade da espécie, né? Como a gente pensa a sexualidade do ponto de vista biológico, mas a sexualidade tem uma dimensão que é da ordem do prazer, que é uma dimensão histórica, uma dimensão que passa pela questão, inclusive, do debate com a psicanálise, né? Mas esse não é um tema tratado diretamente por Foucault em sua obra, né? Mas a gente pode usar a obra dele para pensar sobre essa questão. Inclusive, no grupo, temos pessoas que estudam sobre isso, né? Eu não sei se Tatiane e Jéssica e Diego estão presentes, se eles querem falar alguma coisa sobre isso, né? Eles podem falar sobre essa questão, também fazer um pequeno comentário, né? Daqui a pouco eu posso sugerir que eles falem também um pouco sobre isso, né? Mas, assim, uma coisa é certa, os corpos são pensados por Foucault em 2 perspectivas. Uma perspectiva é o corpo disciplinado e controlado pelas instituições, e o corpo também que rompe com essas estruturas disciplinadoras e controladoras, né? É o corpo que se rebela, né? E aí sim a gente pode pensar a transexualidade como uma forma de existir, né? Uma forma do sujeito existir. E aí sim vale a pena retomar todo o debate sobre a questão do sujeito, né? E Foucault trabalha muito bem na hermenêutica do sujeito. Quer dizer, romper com a estrutura de gênero dominante, com a estrutura de gênero estabelecida socialmente e culturalmente, que corresponde ao biológico, é uma forma de resistência. É uma forma de encontrar uma espécie de subversão, né? Naquilo que a gente consideraria de uma estrutura orgânica padronizada, estabelecida do ponto de vista biológico, né? Então, isso é uma coisa que Foucault pode ser bastante útil para pensar essa questão, né? Mas nós temos 3 pessoas no grupo que estão estudando isso. A gente pode, inclusive, separar um momento para eles falarem com mais propriedade sobre essas questões, né? Com relação à questão... se você se interessar muito sobre isso, Pamela, eu sugiro que você comece a ler a História da Sexualidade, de Foucault, né? E eu acho que isso vai lhe ajudar muito, né? São 4 volumes, eu não sei se o 4º volume foi traduzido para o português, porque houve uma questão judicial que se arrastou durante muitos anos para saber de quem teria o direito, como herança, desse 4º volume que não tinha sido publicado, porque ele estava em forma de manuscrito. Mas foi resolvida essa querela familiar e o texto foi publicado na França. Eu não sei se ele já chegou no Brasil em português, mas, de qualquer forma, eu acho que na internet é fácil de entrar em contato com esse texto, não sei, em outra língua, né? Isabel traz uma questão muito importante, que a gente está aqui num laboratório de pesquisa, um laboratório de estudo, né? Onde a gente está valorizando a possibilidade de fazer estudos socioculturais
a partir do corpo. Mas o que isso tem a ver com a prática pedagógica do profissional de educação física, né? Com o professor, sobretudo na escola? É uma questão interessantíssima. Porque uma coisa é fazer estudos, é fazer pesquisas, publicar artigos, publicar capítulos de livro, publicar livro. E qual o sentido de fazer estudos socioculturais pensando lá na intervenção pedagógica, lá na prática pedagógica? Eu acho uma questão interessantíssima, né? Então ela fala, por exemplo, do modo como o professor educar, a forma de educar. E isso altera quando você tem uma compreensão de que o corpo não é apenas uma estrutura funcional. Porque se eu compreendo o corpo apenas como uma estrutura orgânica, funcional, mecânica, eu vou me ocupar muito mais em avaliar e prescrever exercícios físicos para que esse corpo esteja saudável, do ponto de vista da qualidade de vida, do bem-estar biomédico, né, com parâmetros biomédicos, mas eu esqueço que aquele corpo é um sujeito, é uma pessoa, é um ser que tem sentimentos, tem prazer, tem dúvidas. E, sobretudo, com os adolescentes, por exemplo, na escola, né, que estão numa fase de transição, o corpo está numa evolução do ponto de vista biológico e do ponto de vista cultural também. Né? Ele tá entrando na sociedade, está construindo suas identidades. Né? Que, inclusive, é uma questão importante, Pamela, pensar a questão dos transgêneros numa perspectiva identitária. É isso que a gente discute muito no grupo. Né? Não é uma questão de patologia, não é uma questão de disforia de gênero, é uma questão identitária. Né? E o quanto isso tem a ver com a formação. Né? Então, às vezes, lá na adolescência, inclusive eu compartilhei um texto com os 3 pesquisadores dessa temática no grupo, eu posso passar também para o grupo como um todo, né? De que essa é uma problemática muito desafiadora e complexa, que está associado às produções de identidade do próprio corpo. Né? O corpo também constrói identidades no campo da sexualidade. Né? Isso é uma coisa muito importante para ser investigada. E aí faz toda a diferença, Isabel. Eu concordo plenamente com você. Né? Porque você vai ter uma escuta diferenciada. O profissional da educação física que considera que ali não está apenas um organismo vivo, que funciona mecanicamente a partir de um complexo de sistemas orgânicos, mas ali está uma pessoa, um sujeito, né, que tem desejos, que tem fantasias, que tem sonhos, que tem projetos, que tem resistências. Aí você vai administrar as aulas de educação física de forma diferente. Porque os corpos que estão com você não são apenas máquinas em funcionamento. São sujeitos, são pessoas. E aí a dinâmica de trabalho será outra. Mesmo que os alunos corram, saltem, né? Mas ali são pessoas. Né? Ali naquele corpo habitam sujeitos, com visões de mundo diferentes, com perspectivas políticas diferentes, com compreensão do mundo. Inclusive essas compreensões que já estão estabelecidas, esse sentido que a professora Adriana falou, eles podem ser mudados. Um contato com um professor pode mudar o sentido do mundo das pessoas. Vejam que nós estamos num papel de formador. Nós estamos num papel daquele que está construindo uma formação. Então, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está conversando, o professor de educação física tem essa possibilidade de se inclinar para ouvir o sofrimento dos seus alunos. Não simplesmente prescrever exercícios. Né? É claro que isso vai exigir muito mais dele, como professor, porque vai exigir dele não somente a profissão, mas vai exigir dele uma outra dinâmica de trabalho. Né? Isabel, eu acho que seu microfone está ligado. Né? Então, você tem razão com a sua questão. Eu acho muito pertinente e muito importante. Né? Qual o impacto de se fazer estudos socioculturais para a prática pedagógica do professor de educação física das escolas? Eu acho uma questão importantíssima. Né? Muito bem. Denis, você quer falar um pouco sobre a questão das 5 peles, por favor? Pode ser. Então, Pamela, né? Pamela e os demais. A teoria das 5 peles vem de um artista plástico chamado Hundertwasser, né? Que é um artista plástico austríaco. E ele desenvolveu uma teoria ao longo da sua vida muito ligada à arte. Ele entende de que o corpo humano ele é constituído por 5 camadas, que dentro da sua teoria ele chama de peles.
Então, a primeira pele seria a epiderme, a segunda pele seriam as roupas, a terceira pele a casa, a quarta pele as relações com a comunidade e a quinta pele a terra. Então, toda a reflexão dele parte exatamente dessas relações que a gente constrói com cada pele nossa, né? Aquilo que a gente veste, onde a gente mora, como é que a gente se relaciona com o meio ambiente, enfim. E aí, quando eu conheci essa teoria, eu fiquei muito incitado a conhecer um pouco mais, e eu lembro que eu levei para o grupo, porque já que, numa perspectiva sociocultural, nós estamos falando de um corpo que ele se relaciona com o mundo, eu achei que era uma teoria que combinava muito com o laboratório, né? E aí, todos demonstraram muito interesse e eu me senti encorajado, então, naquele momento, de fazer um projeto, uma pesquisa relacionada a isso. E aí fiz o convite ao professor para que a gente tentasse aproximar, então, um Devassi com Merleau-Ponty, a partir do conceito de Merleau-Ponty, sobretudo o conceito de corpo próprio, né? Então, a partir daí, né, a gente fez um projeto, e essa pesquisa, ela se deu, né, numa escola chamada IPI, uma escola no Bancários, aqui em João Pessoa, e nós trabalhamos com crianças, né? Contei com o apoio muito forte de Jonathan e Darlison, né? E aí nós fizemos uma intervenção, naquele momento, com crianças, onde todas as atividades tentavam buscar um pouco essa reflexão relacionada a cada uma dessas peles, né? E aí, a partir daí, a gente fez como, digamos assim, já que a gente está falando sobre o método, a gente fez rodas de conversa com essas crianças para saber percepções delas sobre corpo, sobre a teoria. A gente trabalhou com um desenho, né, que era uma forma delas se expressar, e a gente tentou analisar esses desenhos. E saíram daí algumas produções, né? Eu não sei, Pamela, na verdade, qual foi o artigo que você viu. Atualmente, sobre a teoria, do grupo saiu um estudo de revisão, né? Uma revisão sistemática que a gente fez logo no início, e tem um estudo da revisão... Não, e tem um estudo da revista COCAR, que é exatamente esse que trabalha com desenhos de crianças, né? Nós temos mais 3 artigos encaminhados, né? Uma a gente até recebeu o aceite da revista, e tem mais 2 que estão para sair também. Aí, assim que eu tiver o resultado final, ele for publicado, eu compartilho no grupo. E me coloco à disposição de todo mundo, inclusive de Pamela, se quiser saber um pouco mais, né? Tem meu contato ali no grupo, né? Do Laístese, e aí pode entrar em contato comigo que a gente conversa bastante sobre isso. Tá bom? Muito bem, Denis. Obrigado. Eu queria que Juliane e Nilmara falassem um pouco da live de hoje à noite. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, Nilmara. Iniciar. Você continua, tá bom? Tá certo, Nil. A primeira live, né, do laboratório hoje à noite. Perdão pela voz, é porque Esté está aqui daquele jeito. Nós vamos apresentar, né, os nossos estudos que foram realizados com sujeitos idosos. Um específico, que é o meu, em uma instituição, que é o SESC Ceará, né, sobre a questão da percepção deles, sobre a saúde, o envelhecimento e a atividade física, né? E a partir das 19h30, nós estamos aguardando vocês. Nós vamos, nessa mesma perspectiva de apresentação do professor, uma conversa, né? Um bate-papo entre nós duas, e após as nossas exposições, a gente vai estar aberta a alguns questionamentos e algumas contribuições de vocês. Gil? Oi, Nil. Bom dia a todos. Então, conforme a Nilmara falou, é um prazer, né, iniciar essa etapa, né, do laboratório, e o professor nos deu essa missão, e a gente espera que todos estejam presentes, né, para ver, a gente vai, como ela disse, a gente vai falar um pouco dos nossos estudos, tá? E também a gente vai fazer um pouco do relato da nossa experiência dentro desse ambiente, né, que é nosso local, né? Eu sou de um sertão e me apaixonei, e está aí meu estudo como um dos relatos dessa vivência.
Peço desculpa também como Nilmara, que eu também tenho uma pessoinha aqui do lado. Então, normal, né, Nilmara? Então, esperamos todos. Boa noite. Sim. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Nilmara. Obrigado, Juliane. São pesquisadoras do grupo que estuda o envelhecimento. Elas vão falar um pouco sobre essa coisa do envelhecimento, mas no contexto de um corpo sertanejo, né? de um corpo que está lá no sertão. Né? Juliane, nesse momento, está morando em Sousa, né? É lá onde ela trabalha no IF, né? De Sousa, né? E Nilmara mora no Ceará, está em Juazeiro, é isso, Nilmara? Juazeiro do Norte, professor. Juazeiro do Norte, lá na terra do Padre Cícero. Isso. Está morando lá e elas vão falar sobre isso. Vai ser um momento muito importante. Vai ser um momento muito importante. Eu gostaria de deixar aqui uma indicação de leitura. É um texto chamado Merleau-Ponty e a Educação Física. Eu não sei se vocês conhecem esse texto. Né? Ele foi publicado pela editora Liberar. É fácil de conseguir na internet, né? É só procurar, né? E adquirir esse texto. Esse texto é um livro, né? Organizado por mim e pela professora Terezinha Petrúcia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse livro traz na capa a foto de Merleau-Ponty com a sua filha, uma filha única, ele só teve uma filha, né? Que ela ainda está viva, né? E tem vários capítulos, né? Escritos por colegas, né? De diferentes campos do saber. Nós temos o Bernard Andrieux, que fez um texto sobre o jogador, né, no campo, e ele traz a questão da imersão do espaço corporal em Merleau-Ponty. Nós temos um texto do Wagner Way Moreira, né, um dos primeiros a falar sobre educação física numa perspectiva fenomenológica no Brasil, onde ele traz Merleau-Ponty na sala de aula e na beira do campo, né? A educação física vista pela fenomenologia é um texto do Eleanor Kunz, com uma colaboradora com ele, né, Daniele Alves Pereira Marques. Também é um professor também que colaborou muito com a introdução da fenomenologia na educação física. Tem um texto que eu escrevi, que é A Educação Física, e a Educação Física e Merleau-Ponty, né? Onde eu falo um pouco como é que eu me apropriei do pensamento de Merleau-Ponty no interior da educação física. Tem um texto da professora Terezinha Petrúcia, a Atitude Fenomenológica, o corpo sujeito, exatamente essa ideia do corpo sujeito, que é diferente do corpo funcional, que é diferente do corpo libidinal e que é diferente do corpo disciplinado e controlado pelas instituições. Aí nós temos Educação Física e Fenomenologia, Paisagem em Trânsito, da professora Karenine de Oliveira Porpino, que é uma professora também que trabalha com a questão da dança e utiliza muito Merleau-Ponty. O professor Luiz Anselmo, que faz um diálogo entre o pensamento de Merleau-Ponty no campo educacional, é uma pessoa que fez tese também sobre Merleau-Ponty, né? Ele é uma pessoa da educação física. Tem Corpo e Espanto na Filosofia de Merleau-Ponty, feito por Ana Cristina Zimmermann e Soraya Chung, né? Temos ainda Merleau-Ponty e Underwasser, repensando a teoria das 5 peles a partir da educação física. Aqui é um texto que o Denis traz da pesquisa dele, que eu estou aqui assinando como um coautor, né, juntamente com ele, nesse artigo. Tem Intercorporeidade no Taekwondo, né, escrito por Luiz Arthur e a professora Terezinha Petrúcia, que também é do grupo lá da professora Terezinha. Análise da corporeidade, né, de Olênia Aide e Rose Marie, né, que também são lá do Rio Grande do Norte. Então, é um texto muito interessante, se vocês quiserem adquirir, Merleau-Ponty e a Educação Física. Né? É uma propaganda aqui para vocês adquirirem esse texto. Né? Eu estou vendo aqui que nós chegamos a 11 horas. Precisamos decidir algumas coisas. Tem algumas questões no chat que não foram comentadas. Né? E aí é que eu não sei, né, como é que a gente pode fazer. Se a gente pode guardar essas questões e anunciar Ok, Isabel. E anunciar um próximo encontro daqui a, não sei, 2 semanas, 3 semanas. Obrigado, Isabel. Eu queria escutar um pouco a reação de vocês. O que a gente faz? Porque não tem como comentar essas questões agora. Né? Não sei se alguém tem alguma sugestão. Né? O próprio Marcel. Né?
Uhum. Ok. Então, talvez a gente possa preparar um segundo momento aberto, né, para as pessoas, né, e aí a gente retomaria essas questões. Vamos fazer assim? Sim. Ok. Então, vamos fazer isso, né? Agora, sim, eu não sei, a gente não preparou aqui como é que a gente vai fazer a próxima reunião, né? De repente, pode ser que a gente já possa fazer isso no próximo encontro, né? O que vocês acham? Ou a É bom gente... já. Desculpa. Diga, pode falar, Isabela. É bom já ser no próximo, porque as pessoas fizeram as perguntas agora e estão em dúvida sobre o que o senhor estava falando. Então é interessante que já seja na próxima quinta-feira, né? Se possível. Ok. Eu gostaria também de deixar registrado o meu número do meu celular, que tem o WhatsApp. Se alguma pessoa do grupo quiser entrar em contato comigo para conversar um pouco, também podem entrar em contato. Se vocês quiserem anotar, vou escrever aqui no chat, mas de qualquer forma, eu não sei, eu vou só escrever no chat, né? Porque também senão vai divulgar isso, vai, na filmagem isso vai virar um pandemônio, né? 9. Pronto. Eu escrevi aqui o telefone, aí se vocês quiserem também Professor, só entrar em um contato. informe. Diga, Juliana. Pode falar. Pode falar, Juliana. Lembrando que o link da live. Tá me ouvindo? Ouvindo. Pode falar. Lembrando que o link da live da professora Juliane e da professora Nilmara vai estar disponível. Vai estar disponível? Desligou novamente o seu microfone. Ok. Oi? Vai estar disponível pelo Instagram do grupo, não é isso? Isso, vai estar disponível na bio do Instagram, do Laísta. Ok. Excelente, excelente. Então podemos encerrar aqui a reunião. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom? Bastante proveitosa, professor. Um abraço a todos. Tá bom. Alguém anotou as questões do chat? Eu não anotei. Ela é no WhatsApp. Parece que foi Juliana que mandou para o WhatsApp. Foi como Como é, Daniel. viu? Eu anotei e coloquei lá no WhatsApp do grupo. Tá certo, ok. Excelente. Perfeito, tá bom. Gratidão a vocês por estarem presentes. Obrigado, Tayara, também por ter participado. Seja sempre bem-vinda. Ok, Luísa. Então vamos encerrando por aqui, não é isso? Tchau para vocês e até quinta-feira. Até.